Olá, você amigo, minha amiga da TV Kefas. Estamos de volta com o Kefas Entrevista. Você que tem acompanhado o nosso programa sabe que esse programa tem o objetivo de trazer sempre aqui convidados para debaterem determinados assuntos, ou os próprios convidados são personalidades, nós vamos falar sobre a vida delas, jogar luz sobre o que elas fazem, a atividade de cada uma. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre uma unidade da Igreja Católica muito importante, que a gente sempre fala, né? Os padres por si só, os padres, bispos, arcebispos, cardeais, eles de forma única, de forma solitária, de forma individual, não tem como alcançar todas as atividades, alcançar todas as necessidades da sociedade, nem no lado espiritual, nem no lado social, humanitário. E por isso precisa de ter como apoio leigos que fazem diversos tipos de ações naquelas comunidades, na sua paróquia, numa diocese e até em nível de Brasil. Por isso, existem, por exemplo, as pastorais, pastoral da família, pastoral da sobriedade, pastoral da terra, e hoje a gente vai falar de uma pastoral muito especial, que é a pastoral da juventude. Vamos falar com os jovens aqui, e o nosso convidado de hoje é o representante da Pastoral da Juventude em Governador Valadares, o coordenador diocesano da Pastoral, Diego Cabral, que está aqui conosco no Kefas Entrevista. Olá, Diego, tudo bem? Olá, Márcia, que bom estar aqui com vocês na TV Kefas. O prazer é todo nosso. Quando a gente fala de juventude, a gente sempre espera muita energia, muita disposição, muita vitalidade, ainda mais em ações voltadas para a igreja, não é? Falando de Pastoral da Juventude, não é? Quanto tempo existe Pastoral da Juventude no Brasil e em Governador Valadares? Tem informação? Tem. Pastoral da Juventude no Brasil, ela surgiu na década de 70, né? Meado de 73, 74, e tem 40 anos, 42, 43 anos de atuação no Brasil. Em E ela, Governador Valadares. em Governador Valadares, ela tem cerca de 30, 33 anos. No Brasil, ela está presente nos 26 estados e também no Distrito Federal, né? Hoje a gente tem os dados de 10 mil grupos de jovens ligados à Pastoral da Juventude, e tem-se as coordenações paroquiais, diocesanas, regional e representatividade a nível nacional também, né? Diego, então a Pastoral da Juventude do Brasil surgiu numa época muito importante em que a juventude teve um papel muito importante na sociedade, principalmente na década de 70, né, em que vivíamos aí a ditadura militar, em que os jovens eles tiveram um papel de enfrentamento realmente daquele sistema bem opressor que existia na época, não é? E certamente a Pastoral da Juventude, logo na sua criação, já teve muitos desafios, né, a enfrentar naquela época, não é? Pastoral da Juventude é uma coisa bem orgânica, né? Com relação a essa sociedade que sempre foi oprimida, né? E na época da ditadura militar, teve seus articuladores, né? Como o Dom Helder Câmara, Padre Hilário Dick e tantos outros, né? Símbolos da Pastoral da Juventude. E isso é muito importante, esse trabalho orgânico que a PJ tem, que desde aquela época, na sua articulação inicial lá nas décadas de 70, a gente tem essa preferência, né, pela juventude empobrecida, marginalizada, né? Então, assim, é um trabalho bem rico e orgânico que a gente atua. Pois é, e esse trabalho da Pastoral da Juventude, né, ele não se limita somente à parte de evangelização. É importante um trabalho, lógico, de levar a evangelização, a palavra de Deus, a catequização muitas das vezes, mas vocês vão muito mais além do que o trabalho de evangelização, não é isso? É. Nós temos como base, né, como igreja, a gente tem o Evangelho de Jesus Cristo como o nosso alicerce, né? Mas nós também vamos um pouco mais além, como você disse, que é a questão do trabalho social, o serviço às comunidades, às pessoas, né? Aquela coisa de ir ao encontro do próximo, né? Diego, a gente vê, fala-se muito hoje que a juventude de hoje é uma juventude diferente da geração passada, né? A juventude que não se importa muito com o próximo, não se importa muito com outras situações, está voltada muito para as coisas que envolvem ele mesmo, não tem muito interesse pela política, não tem muito interesse pela religião, não tem muito interesse pelas questões sociais, né? Está envolvido apenas com atividades que envolvem redes sociais, atividades que envolvem cada vez mais individualismo, mas a gente vê que, a exemplo de jovens como você, temos aqui o pessoal dos grupos de jovens, o Terço, por exemplo, aqui, que são garotos fantásticos que estão sim preocupados com o próximo, estão sim fazendo um trabalho bonito, e a Pastoral da Juventude hoje em dia tem força, tem corpo e tem membros bastante atuantes, não é? Muito bom, isso é verdade. Quando você dizia, eu lembrei da exortação do Papa Francisco, né, Evangelho Gáudico, onde ele fala que ele quer essa igreja em constante saída, né?
Temos também esse ano de 2015 a campanha da fraternidade, que foi, né, Igreja e Sociedade. Então, realmente, de uma forma generalizada, o jovem está muito acomodado, né, ali no seu grupinho, na sua paróquia, mas a gente tem que estimular esses jovens a expandir os seus olhares, né, encontrar outras realidades de juventude que tem dentro da Igreja Católica. E a Pastoral da Juventude, ela tem sim esse elo com socioeconômico, sociopolítico, de inclusão social nas periferias, nas comunidades, de políticas públicas para a juventude. Então, a Pastoral da Juventude, ela tem sim a base do Evangelho, com trabalho de catequese, né? Mas também tem essa visão mais social, né? Que é encontrar a população, que muitas das vezes não conhecem a palavra de Deus. A gente viu durante a Jornada Mundial da Juventude, foi o primeiro grande evento do Papado de Francisco, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ele reuniu milhões de jovens do mundo inteiro que vieram e deram um recado, né? Temos sim a vontade de atuar em prol da igreja, temos sim a disponibilidade de ser atuantes na igreja, mas precisamos de uma liderança, precisamos de uma organização, né? E a gente vê que a Pastoral da Juventude é essa liderança, é essa organização. E em termos dessa situação, como tem sido o trabalho da Pastoral da Juventude aqui, por exemplo, na Diocese de Governador Valadares? Como que é o trabalho, como tem sido esse trabalho de vocês e como que é essa, vamos dizer, arregimentamento de jovens na sociedade para estarem presentes junto com vocês na Pastoral da Juventude? A Pastoral da Juventude, como eu venho dizendo, é algo muito orgânico, né? Que ela pega aqueles jovens lá no grupo de base e forma esse jovem a uma liderança da igreja. E aqui na Diocese de Valadares, de uns 10 anos para cá, a Pastoral da Juventude, ela não tem tido muito trabalho com a juventude a nível diocesano, é mais mesmo a nível paroquial, não muito a nível diocesano. Apesar da gente ter, sim, organizado alguns eventos a nível diocesano, mas o foco da Pastoral da Juventude, nessa formação dos membros, é pegar essa juventude que está aí hoje nas ruas, nas redes sociais, colocando sua opinião sobre isso, sobre aquilo, e pegar essas jovens e formar lideranças dentro da igreja, para transmitir para todos o Evangelho de Jesus, né? Vocês têm esse trabalho importante, né? Principalmente porque você disse, né? Às vezes as ações da juventude têm sido muito em nível paroquial, né? Tem um grupo de jovem que se reúne de vez em quando, faz algum tipo de tarefa. Agora passou, por exemplo, a Semana Santa, onde temos aí a encenação da Paixão e Morte de Cristo, em que a juventude ela se entrega realmente a esse evento, né? A fazer encenação, e tudo mais, mas em determinados momentos fica um trabalho muito isolado, né? Cada um no seu grupo, cada um na sua igreja, e falta talvez uma coalizão em nível de diocese. É aí que entra a Pastoral da Juventude, né? Para chamar essas pessoas, chamar essa força ativa que é a juventude para poder realizar ações. Então, você disse que 10 anos aí, talvez numa acomodação, né, uma inércia aí no trabalho, mas a proposta agora é diferente, né? Vocês querem realmente mexer com toda a juventude, quer chamar a luta e eu vejo que nos últimos meses aí eu tenho visto a Pastoral da Juventude movimentando bastante, não é isso? Exatamente. Eu, por exemplo, entrei na coordenação diocesana a partir de 2013, né? Hoje, a Pastoral da Juventude, ela tem um padre assessor, que é o padre Maurício, lá da paróquia Nossa Senhora das Graças. E em conversas entre nós, membros da Pastoral da Juventude diocesana, a gente estava conversando que a realidade da nossa diocese é o seguinte: os grupos de jovens, e costuma até mesmo algumas paróquias, funcionam muito como mini-ilhas. Então, assim, é ruim isso que acontece, porque é muito bom o jovem ter uma visão mais ampla dos outros grupos de jovens que existem na diocese. Em partilhas que já ouvimos, por exemplo, tem um grupo de jovens lá no IP, aí tem um grupo de jovens aqui no bairro São Paulo. Às vezes, o bairro São Paulo já passou pela mesma dificuldade que aquele do IP, só que como não tem esse vínculo, não tem como partilhar as dificuldades para um ajudar o outro a superar. Compreende isso? Porque falta a partilha entre essas coordenações de grupos de jovens aqui na diocese. Aí que entra esse trabalho de unificação da pastoral, né? Formar uma grande, de vocês, né? Exatamente, é formar essa grande teia de comunicação entre os grupos de jovens. Porque, por exemplo, algumas pessoas me perguntam: o que é a Pastoral da Juventude, né? Onde ela se reúne, de qual paróquia que ela é? Hoje, aqui na nossa diocese, nós não temos articulação a nível de paróquia, né? Na minha paróquia, que eu atuo, paróquia de Lourdes, na paróquia Santa Rita, tem sim algumas organizações ligadas à PJ, né?
mas aqui mesmo é mais a nível diocesano. E com o objetivo de quê? De unificar esses grupos de jovens que existem na diocese, que é com os coordenadores, coordenadoras, e a gente está sempre partilhando, promovendo ideias, né, como tem o Dia Nacional da Juventude, tem a Semana do Estudante. Então, por isso que é bom a gente fortalecer essa teia de comunicação entre os grupos de jovens existentes na diocese. Que, por exemplo, hoje, a diocese, né, isso é até um pouco triste para mim dizer, mas não tem um dado oficial de quantos grupos de jovens existem na diocese. Ou seja, o desafio é grande, o trabalho de vocês é grande, né? Mas a gente vê que há um novo momento da Pastoral da Juventude, há um novo momento da juventude, o governador Valadares, ligada à igreja, principalmente de se mover, se mexer, não ficar parado, não ficar na inércia. A gente vê muitas vezes o próprio bispo Dom Félix mostrando uma vontade muito grande, né, de fazer com que os jovens atuem. É um bispo que tem realmente a vontade, e sempre que tem a oportunidade, ele diz, inclusive no Fé Católica, aqui na TV Kefas, ele sempre está dizendo que a juventude, né, é o grande combustível, é o grande oxigênio da igreja da atualidade. Então, a gente vê que é um desafio interessante. A gente vai continuar falando sobre a Pastoral da Juventude aqui na Diocese de Governador Valadares e exemplificando alguns tipos de atuação que a Pastoral da Juventude faz e poderá fazer aqui na nossa Diocese de Governador Valadares. A gente vai a um rápido intervalo, voltaremos em instantes com Kefas Entrevista.